Começando agora mais um Despertar em Família. Esse programa que vem trazer para você e para sua família um despertamento, um programa de qualidade com conteúdos para lá de especiais. Cada semana um episódio inédito com um convidado diferente, trazendo sua experiência, sua história, inspirando você que está nos assistindo. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele que é especialista aí do ramo de imóveis, e não é qualquer imóvel, viu? São imóveis de alto padrão. Ele que é o Jeremias Rodrigues. Vem para cá, Jeremias. Que prazer, que honra, como você está? Tudo Obrigado bem? pelo convite. Um prazer estar aqui com o seu público. O prazer é todo nosso. Que alegria! O programa Despertar em Família está recebendo uma referência que é você aqui em toda a região, aí, até internacionalmente, né? Nós vamos conversar sobre isso já já. E a TV RVC está muito feliz de tê-lo aqui. Um privilégio. Já tive o prazer de vir aqui em outros programas e todos são excepcionais. Estou muito otimista para o de hoje. Olha, senta então aqui. Obrigado. Porque a gente tem muito que conversar, Muito né? obrigado. Um prazer. O prazer é todo nosso. E Jeremias, conta para o pessoal que está em casa, fala um pouco do seu currículo, dessa vasta experiência. Eu tenho o privilégio de ter vindo para Pindamonhangaba, quando provavelmente todo esse público ainda não tinha nascido. Eu vim para cá em 1987, nem você era nascida, e eu vim para fazer teologia. Eu acabei ficando aqui, depois eu fui para Unital, fazer psicologia, fazer outros cursos, direito e outras coisas mais. Acompanhei o desenvolvimento aqui da Unifunvic. Quantos cursos tem aqui que eu gostaria que tivesse antes para eu poder fazer? Sou apaixonado por essa instituição, pelos meus amigos daqui. E a educação é o que mais transforma a vida, sem dúvidas. Olha, com certeza. E já conto aqui para você que eu me formei aqui na Unifunvic, tenho um orgulho imenso dessa instituição, de todo o carinho que sempre me receberam, e agora estou aqui como apresentadora, recebendo pessoas incríveis como você. E olha, tenho aprendido a cada dia aqui no Despertar em Família. Parabéns. E falando em família, a Unifunvic, que é fruto de uma família empreendedora, é um sucesso hoje que tem impactado a vida de inúmeros jovens. É realmente um privilégio Pindamonhangaba ter uma instituição desse porte. Com certeza. E Jeremias Rodrigues, gente, é uma estrela que está aqui com a gente hoje, né, pessoal? E conta pra gente, você que é do ramo imobiliário, imóveis de alto padrão, como que surgiu essa paixão? Perfeito. Quando eu vim para Pindamonhangaba, era apenas um garoto querendo fazer teologia. Mas eu tinha um hábito de ler. E estava ficando, na época, você lia os jornais impressos, né, Estadão, Folha e outros. E eu acompanhava vários empreendimentos, acompanhava algumas coisas, aquilo me despertava muito a atenção. E um belo dia, já há mais de 30 anos, eu fui visitar um amigo que trabalhava numa imobiliária. Na época, chamava-se Imobiliária Continental, do querido amigo Edson Derrico, que hoje é Derrico Imóveis. E quando eu comecei a trabalhar lá, eles estavam começando a ver o desenvolvimento do Világio Paineiras, que era um condomínio que estava começando a se consolidar. Condomínio ainda era algo muito exclusivo, muito inédito, e eles estavam com alguns desafios para algum corretor atender. E eu fui atender, me identifiquei muito com esse mercado, criei ótimos relacionamentos. Até porque uma das coisas que mais me ajudou é porque quando eu vim para Pinda, depois que eu saí do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, fazendo teologia, que é lá o famoso IBAD, e fui trabalhar numa lanchonete muito famosa chamada Panchos. Panchos Lanchonetes e Pizzaria. E lá eu tive o privilégio de reconhecer alguns dos mais relevantes empresários, inclusive políticos, como o atual vice-presidente, como o presidente também da Fiesp e vários outros relevantes. E aí, por ter uma certa facilidade de comunicação, de falar bem com aquelas pessoas, depois de um tempo é o que eu falo, eu passei a dar sequência no atendimento. Mas agora não mais servindo pizza. Por quê? Porque agora eu vendia para eles imóveis de mais alto padrão em toda a região. Até que em 2010 eu comecei a atender também em Miami, comecei a expandir e o mercado é muito cheio de oportunidades para quem tem coragem de enfrentar e de fazer o que tem que ser feito. Olha,
Que incrível, que aula que nós estamos tendo aqui hoje no Despertar em Família. Então, às vezes a pessoa vê um empresário, né, cheio de sucesso, nacionalmente, internacionalmente, e acha que começou assim. Então, que incrível a sua história, Jeremias. Então, você começou numa lanchonete. Exatamente. Numa pizzaria como garçom. Gente, sim. E eu que diria inspirador. que todas as vezes que você tiver a oportunidade de servir as pessoas, todas as vezes que você tiver a oportunidade de atender alguém, não importa o que você esteja fazendo, faça o melhor. Faça com que essa pessoa tenha a melhor experiência possível. Porque se tem uma percepção de qualidade que importa, é a percepção dela, do quanto ela foi bem atendida, do quanto ela foi bem tratada. Ontem eu tive o privilégio de receber um casal vindo de Santos. Pra você ter uma ideia, eles chegaram num carro de mais de R$1 milhão em Santo Antônio do Pinhal para ver 2 mansões cinematográficas que eu tinha gravado e tiveram uma grande relevância no YouTube. E aí quando eles me viram, falaram, não imaginávamos que seríamos atendidos por você é estrela, a gente achava que era algum corretor seu. Eu falei, não, pelo contrário. Esses imóveis em especial que eu gravo, eu faço questão de vir atender. E na hora você já estabelece todo aquele vínculo de confiança, porque ele assistiu o vídeo e aquilo que você falou é o que está no imóvel, estabelece o que se chama de rapport, aquela empatia, aquela afinidade, e isso facilita bastante no atendimento. Gente, é muito incrível, uma aula para todos nós. Então, esse atendimento faz toda a diferença. Sempre. O atendimento, a maneira como você me recebeu aqui, a forma incrível, desde a recepção, tudo isso faz a pessoa sentir-se bem. E nada melhor do que a pessoa estar sentindo-se bem para ela poder entregar mais também. E o meu compromisso hoje é entregar conteúdo de valor para o seu público. Olha, com certeza, fico muito grata. Um prazer. Como eu já te falei, é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. E, Jeremias, quais são os desafios que você encontrou nessa trajetória tão magnífica que você construiu? Teve desafios nessa jornada? Tem desafios, o tempo todo tem desafios. E à medida que o tempo vai passando, os desafios não se tornam menores, eles se tornam maiores. Hoje eu fui atender um grupo pela 3ª vez indo numa área no valor de R$40 milhões para fazer um empreendimento de um VGV, que é valor geral de venda, que supera R$1 bilhão, então é algo de uma magnitude muito grande. E os desafios são hercúleos, são proporcionais ao que impacta um empreendimento desse tamanho. Então, só vai mudando o nível de desafio. Mas como você não tem como pular etapas, tem coisas que você só consegue desenvolver, resolver e entregar, porque você já passou por inúmeras outras situações ao longo do trajeto. Quem está de fora acha que é muito fácil chegar e imediatamente se posicionar aqui. Não é. Ao longo da sua trajetória, você precisa construir uma autoridade, uma relevância, para que esses negócios sejam realizados através de você. Isso não é de uma forma aleatória, abrupta, que simplesmente aparece. Não, é uma trajetória que você vai construindo ao longo do tempo. Hoje você não faz ideia da quantidade de pessoas que te assistem e em quem está chegando a tua imagem, o teu carisma, a tua comunicação, e portas se abrirão pela visibilidade que a TV traz para você também. É óbvio, assim como a internet e outras situações. Olha, é até difícil de acompanhar, porque é muita inteligência em uma pessoa só, viu, Jeremias? Você é muito generosa. Quais são as dicas que você deixa para as pessoas que estão em casa, que querem também alcançar essa confiança, essa autoridade? Eu vou dizer para você logo mais, porque tem alguém dizendo que temos um intervalo e eu quero que você aguarde um pouquinho, porque eu vou passar essas dicas com o maior prazer. Fiquem aí, porque o programa continua. Vamos chamar agora os comerciais. Voltamos aqui com Jeremias Rodrigues e agora ele vai contar para nós algumas dicas de como desenvolver essa fala, essa autoridade, essa postura tão importante aí para quem é empresário, para quem quer vencer na vida. Olha, uma bela responsabilidade. Se eu posso dar alguma dica, vamos imaginar uma tríade. Você quer um determinado resultado. A grande maioria das pessoas foca neste resultado, ela não foca no processo.
Preocupe-se mais em acumular conteúdo ao longo do processo. De onde vem esse conteúdo? De boas leituras, de bons programas, de bons documentários, principalmente de bons relacionamentos, do meio que você vive. Isso tudo vai contribuir para que você tenha conteúdo na hora que você for fazer uma exposição, for fazer uma apresentação, quando você for conversar com as pessoas, porque isso também enriquece o seu vocabulário. As pessoas têm subestimado o poder da escrita e em determinado momento as pessoas acharam que você poderia escrever de uma forma aleatória, até inconsequente, que de qualquer forma estava boa. Isso não é verdade. Hoje, em especial, com o advento do WhatsApp, quantas vezes por dia você escreve? E a autoridade que você perde quando faz uma concordância verbal ou gramatical ruim no WhatsApp, por exemplo, que não é legal. E no segmento de alto padrão, boa parte dos compradores são pessoas excepcionalmente não somente bem-sucedidas, mas bem informadas também. E essas pessoas, naturalmente, elas têm uma tolerância, eu diria que elas têm uma percepção muito mais apurada do quanto a pessoa está se comunicando adequada, em especial quando vai escrever. E tem gente que não gosta muito de ficar ouvindo áudio. Já é um nível de afinidade muito maior para você fazer isso. Então, independente do que você esteja fazendo agora, assimila conteúdo. Esse conteúdo, por exemplo, quem está na academia, mais do que um corpo legal, não adianta você querer um corpo legal se você não tiver disciplina de descansar, de treinar, de fazer a série correto. E até o resultado que você consegue, ele não é garantido se você não tiver disciplina de manter. Então, nesse atual cenário de revoluções tremendas e de mudanças cada vez mais disruptivas, onde a maior de todas é a velocidade, como todas elas acontecem simultaneamente, quanto maior a tua capacidade de evoluir, de reconhecer que por melhor que você seja, você ainda precisa continuar crescendo, é o lifelong learning o tempo todo, é o processo de aprendizado diário, ao invés de dispersar tempo com aquilo que rouba a tua energia e não contribui nada para o teu crescimento, em especial a amizade que só tira ao invés de contribuir. E quando eu falo tira, é tira do teu tempo, tira de uma capacidade de enxergar o mundo de maneira positiva, porque nem tudo vai ser do jeito que você quer. Se você não está favorável com o atual governo ou com determinados resultados, isso não pode ser forte o suficiente para interferir na tua capacidade de fazer bem feito o que precisa ser feito hoje. Ou seja, o que está no seu controle é adquirir conteúdo. O que está no teu controle é passar para o mundo a percepção e a leitura, o filtro que você tem desse conteúdo com o teu jeito, com a tua originalidade. E à medida que isso for acontecendo, sem dúvidas, boas oportunidades vão surgindo. Se tem uma dica para dar, é isso. Adquira o melhor, compartilhe o máximo que você puder, vai evoluindo e aprendendo ao longo deste processo. Nunca se ache pronto e reconheça que as mudanças estão acontecendo independentemente do que você está enxergando ou não. E quanto mais você se qualificar, mais apto estará para esse novo mercado. Olha, maravilha! E falando de leitura, tem algum livro que você indica? Eu recomendo vários. Eu acabei de ler um agora que eu sugiro demais que você tire um tempo para lê-lo, que é Pensamento Eficaz. Esse pensamento eficaz a maneira como você se relaciona com as pessoas é muito influenciada pela forma como você pensa. Mas se você não souber pensar, você infelizmente vai perder muitas oportunidades porque vai exteriorizar de uma forma muito irresponsável algumas vezes. Por quê? Por que irresponsável? Poucas coisas interferem mais na forma do pensamento do que o ego. O mundo não gira em torno de nós. E quanto maior a tua capacidade de perceber que essa preparação é para servir o outro, mais fácil você construir um pensamento onde você não afasta, você aproxima. Porque tem gente demais com arrogância que às vezes só tem isso, ou até tem um pouco de dinheiro, mas é muito pouco diante do que realmente importa. E o que importa? A capacidade de influenciar positivamente as pessoas. A capacidade de extrair das pessoas o melhor que elas têm. Eu tive o prazer, nessa semana, estava gravando um condomínio aqui em Pinda, e encontrei uma moça atuando como corretora numa imobiliária, em uma imobiliária concorrente, e ela veio toda emocionada a me abraçar, porque essa moça trabalhava na lanchonete do condomínio Hellville, depois ela veio trabalhar comigo na recepção, depois ela foi para auxiliar do departamento jurídico, depois ela foi fazer a faculdade de Direito, depois ela trabalhou hoje numa imobiliária, também no segmento de alto padrão, com ótimos resultados. Então a capacidade de reconhecer o melhor, de estimular para que as pessoas continuem evoluindo e acreditar que o mundo vai retribuir lá na frente, de alguma forma. Olha que incrível! E fica a dica então para você que está em casa, para todo mundo que está nos assistindo. Jeremias, fala para a gente também, falando do ramo imobiliário,
quais são os maiores desafios? A inteligência artificial, quais são os impactos que ela está causando nesse ramo? Brilhante. Todas as referências, todos os modelos de negócio que nós conhecemos, eles estão sendo impactados por essa transformação. Essa transformação ela começa em especial no digital. Não adianta, independente da sua área de atuação, se você não se posicionar no digital, provavelmente ao longo do tempo você vai se tornar irrelevante, ou seja, um concorrente menor, um concorrente que neste momento não tem a autoridade, a relevância e o alcance que você tem, porque a internet principalmente te dá alcance, ele conseguirá uma posição que hoje confortavelmente pode ser sua. E por que confortavelmente pode ser? Porque você acha que é confortável. Quando você estuda o ciclo de vida das organizações de Sharkadise, que ele mostra, assim como o nascimento de uma criança, que passa por vários processos e em determinado momento morre, as empresas que começam com um sonho de alguém que acredita, algo simples, que vai crescendo, que vai prosperando e que vai depois para uma fase da infância, fase toca-toca, fase tantos improvisos e desafios que o empreendedor passa, quando ele chega na fase máxima da relevância, que ele é autoridade, que ele é relevância, que ele tem a relevância máxima, ele tem aquilo que todos querem ter. É o máximo de prestígio, que é o quê? Ele tem agora o nome tão forte que algumas pessoas associam a marca dele ao produto em si. E qual é o grande problema quando você chega nesse nível de excelência? Volta a questão do ego, porque aí ele perde 3 paixões. Ele se acha grande demais, ele perde a paixão pela competitividade, pela inovação e pelo crescimento. Não importa o seu tamanho. Todas as vezes que você perder a paixão pela competitividade, por se achar grande demais e achar que não precisa fazer benchmark com ninguém, por perder a paixão pelo crescimento, por achar que o que você tem hoje é suficiente, e por perder a paixão pela inovação, por acreditar que aquilo que te trouxe aqui garante a tua continuidade, você está no estágio de ameaça, porque você chegou finalmente na plenitude, mas perdendo essas paixões, você vai para a decadência. E aí você morre. Por quê? Porque um pequenininho que está começando, começa a oferecer para esse cliente uma atenção, um carinho maior e melhor do que o grande, que por ter crescido, acha que o outro, se quiser, chega nele e ele, se quiser, atende. E aí ele interfere em como as pessoas se sentem e perde a oportunidade de atender essas pessoas. Então, inteligência artificial é importante? Mas se preocupar com as pessoas e atendê-las bem é ainda mais importante, por mais que você se torne senhor da inteligência artificial. Sim. E Jeremias, a inteligência artificial ela está entrando em tudo, né? E eu acho que é até perigosa se você não souber utilizá-la. Então fica essa dica para você também que está nos assistindo e não sai daí, porque daqui a pouquinho tem mais Jeremias Rodrigues para vocês. Além de imobiliária, conta pra gente, você desenvolve outro negócio? Ouvi dizer aqui pelos estúdios, conta pra gente. Eu tenho o prazer de ter imobiliária em Pindamonhangaba, Taubaté e Campos do Jordão, e agora abrindo lá em São José dos Campos, sempre focada no segmento de alto padrão. E sim, eu assumi no ano passado a vice-presidência da Pronto Engenharia, escreve-se Pronto Engie. É uma das 3 maiores empresas do Brasil em BIM. BIM é o quê? A modelagem da informação da construção. É a capacidade de você digitalizar todo um projeto, fazer a compatibilização dele, de todos os projetos complementares, para que evite desperdício ao longo da obra. É surreal, mas quando você fala assim, qual é esse desperdício? Hoje, mais de 1/3 de tudo que vai para uma obra é desperdiçado. É só você dar um Google aí que você vai ver. Como assim? Pleno século XXI, as pessoas desperdiçarem tanto? Cada tijolo que entra numa obra, ele é pago. Mas imagina 1/3 dele e você perdê-lo. E é o que acontece na gestão das obras. Então, é uma empresa que tem se tornado referência. Temos fechado grandes contratos com grandes empresas, inclusive com um roadmap de 10 anos para uma das 7 maiores construtoras do Brasil, que é uma empresa fabulosa, gigantesca, em determinado momento eu vou anunciar isso, graças a ter gente muito mais competente do que eu, que é absolutamente notável. Por isso que é bom você se conectar com gente que agrega muito mais, que tem muito mais conhecimento que você, e você entra com alguma expertise que você tem.
e aí você acaba conseguindo realizar bons negócios também. Uau, parabéns. Obrigado. Tem Instagram? Jeremias A. Rodrigues, Jeremias com J. Manda uma mensagem lá para mim, vai ser um prazer te responder e no que eu puder contribuir, dar um insight, alguma dica, te auxiliar. Não são raras as vezes que algumas pessoas chegam e fazem algumas perguntas, até porque eu tenho um curso voltado para quem é dono de empresa, que é o curso Magna. Vivo bem a realidade de quem é empreendedor, então posso te auxiliar de alguma forma. Então você tem um curso, e como que as pessoas podem entrar em contato com você, além do Instagram que você deixou aqui, Eu diria que para fazer esse curso? O melhor contato é o Instagram, para gerenciamento desses contatos aí, porque eu tenho pessoas que administram isso para mim também, porque eu parei de dar o curso presencial, porque ele era das 8 às 18. Imagina você ter donos de empresas, pessoas com mais de 2.000 funcionários que vinham de Belo Horizonte para cá, em São José dos Campos, na verdade, ter aulas comigo a cada 15 dias. Queridíssimo Cláudio Jordani, que hoje é o diretor nacional da Band, foi meu aluno durante um ano, não faltou uma aula, abraço grande, Cláudio, e tantos outros grandes empresários do Vale do Paraíba, como o querido e agora infelizmente saudoso amigo Arthur De Biasi, que foi um dos grandes empresários responsáveis pela recuperação de crédito tributário de mais de 300 milhões de reais dos seus clientes, da De Biasi Auditores, que deu uns depoimentos mais marcantes no final do curso e grande troca, grande aprendizado, e várias outras pessoas relevantes que eu tive o privilégio de ser professor. Então, hoje, o meu maior desafio é tempo para esses cursos, por isso que eu acabo mantendo contato por lá, e uma vez que eu tenho feito muito mais dentro das empresas, focado do que necessariamente aberto em função das minhas outras atividades. E sobre a imobiliária Jeremias Rodrigues, fala um pouquinho mais para quem está em casa sobre os serviços que vocês oferecem ao cliente. Perfeito. No que ele procura. Perfeito. A imobiliária ela é focada no segmento alto padrão, então a gente atua em Pindamonhangaba, Taubaté, o Vale do Paraíba como um todo, em especial Campos do Jordão e agora abrindo São José dos Campos, e exatamente pela relevância que tomou, hoje nós temos inclusive dentro do SBT, junto com a Gabriela Bravanel, que é sobrinha do Silvio Santos, um programa toda terça, às 13 horas, que é Imóveis de Alto Padrão, com Jeremias Rodrigues. Nós temos um departamento de avaliação, nós temos toda uma estrutura para que a pessoa tenha suporte necessário para vender o imóvel. Parece simples, né? Mas quando você fala de um imóvel de alto padrão, em especial neste processo de compra, desde a certidão de ações cíveis, fiscais, contribuições federais, trabalhistas, de todos os sócios envolvidos, quando é de uma empresa, mas mesmo que ela não seja de uma empresa, quando você participa de algum quadro societário, você tem que buscar de todas essas pessoas. Às vezes a pessoa comprou um imóvel e ele vai vendê-lo antes de 2 anos, você não sabe se essa pessoa está sofrendo alguma questão que de alguma forma pode ameaçar este imóvel. Então a Jeremias tem um jurídico muito robusto, nós temos um departamento de marketing próprio muito robusto, porque hoje não basta você estar nas redes sociais, você tem que saber atingir o seu público. Eu já tive o privilégio de gravar imóveis de 5 milhões de reais, e em menos de 48 horas ter proposta efetiva. Já tive o privilégio de ter imóvel de 50 milhões de reais e em menos de 2 meses ter propostas efetivas e muitas negociações significativas, porque você começa a criar um auditório, na verdade é uma audiência de um público que fica te acompanhando porque sabe que dali vai ver um produto que tem a ver com aquilo que ele quer. Então essa consciência de que o que você tem que postar nas suas redes sociais é para um público extremamente exigente também. Como por exemplo, recentemente, numa dessas grandes negociações, para essa família, o que era imprescindível era que tivesse elevador. E eu até gravei alguns vídeos, eu vou soltar outros, que não faz mais sentido, como existia há alguns anos, você fazer uma casa de alto padrão e dizer, ó, esse aqui é um dormitório térreo, porque se alguém fizer uma cirurgia, ou se tiver uma pessoa idosa, você tem um dormitório. Não faz sentido. Hoje um bom elevador custa 120, 150 mil reais. Como é que você tem uma casa de 15, 20, 30 milhões de reais, às vezes está construindo agora para vender e não coloca algo elementar? Aí você fala assim, mas aí é bom ter ali para um hóspede. Faça-me o favor. Se você recebe alguém na sua casa, ela é especial. Se ela vai dormir na sua casa, é muito mais especial. Qual é a lógica de deixá-la isolada, sendo que essas casas são tão diferenciadas e no pavimento superior você tem o advento da contemplação, que é um dos maiores diferenciais desses imóveis de alto padrão. Então isso tudo para orientar melhor, até na construção, o que é imprescindível que ele tenha, porque o que importa não é a percepção que você tem, mas é o que o mercado busca. E por estar mais de 30 anos nesse mercado, eu tenho uma boa facilidade de fazer uma leitura disso.
Maravilha. E deixa pra gente também o Instagram da imobiliária. Jeremias Rodrigues Imóveis. Esse é o Instagram da imobiliária, Jeremias Rodrigues Imóveis. Se quiser contato direto comigo, um prazer. Jeremias A. Rodrigues. Lembrando sempre, Jeremias com J. Aproveitando a sua presença aqui nesse programa, que vem trazer um despertamento para todos que estão nos assistindo, especialmente para famílias, quero pedir para você deixar uma mensagem. Primeiro, conta para a gente o que significa família para você e deixe uma mensagem especial para quem está nos assistindo. Eu tenho uma visão mais ampla de família. Recentemente eu assisti um vídeo, um pai explicando para o filho, neste momento você é minha família. Quando você casar, vai ser você e sua esposa a família. E o papai passa a ser seus parentes, seus irmãos são seus parentes. Desculpa, eu não sei quem inventou isso, mas isso para mim não faz o mínimo sentido. Para mim, os meus pais são é minha família, meus irmãos todos são minha família, meus cunhados e cunhadas são minha família. Eu não vejo isso como parente distante, não, eu não sei quem inventou isso, qual é o propósito disso. Mas a minha visão de família é aqueles todos que têm sangue direto e indiretamente, aqueles que compõem um ciclo que você se preocupa em proteger. Porque se você começa a diferenciar e trata de forma diferente, parece que você perde a essência de família. Para mim, família é alguém não somente que você ama, mas protege. E que você evolui para continuar servindo de exemplo. Então, eu tenho uma visão um pouco mais ampla de família. Não somente dos ascendentes, mas todos aqueles que compõem esse núcleo familiar. Fica essa mensagem para você, então, que está em casa. Família, família é a base. E como é bom estar em família reunida. É um privilégio. Aproveita essa dica, essa fala aqui do Jeremias e se reúna com a sua família, tenha mais momentos de prazer em família, de acolhimento, de amor, de confraternização, porque é muito bom estar em família. E Jeremias, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no programa Despertar em Família e dizer a você que a TV RVC, toda a equipe aqui do estúdio está de portas abertas para te receber os seus colaboradores da imobiliária, o seu curso também para divulgação. Nós estamos de portas abertas para receber você. Um privilégio. Sempre que você desejar. Muito obrigado, é um prazer, uma grande satisfação ter participado. Nós que agradecemos, muito obrigada, foi muito especial. E até logo, que eu quero você mais vezes aqui nesse sofá. Se Deus quiser, é um prazer. Até o próximo Despertar em Família. Tchau, pessoal!